E nós terminamos esta edição voltando a um dos maiores observadores da democracia moderna. Há 181 anos morria Alexis de Tocqueville, o pensador francês que dedicou parte da sua vida a compreender por que a experiência americana de liberdade havia produzido resultados tão diferentes dos observados na Europa. Em sua obra mais conhecida, A Democracia na América, Tocqueville argumentou que a liberdade depende de muito mais do que eleições ou constituições. Segundo ele, sociedades livres só permanecem livres quando cultivam responsabilidade, associações civis, limites ao poder político e cidadãos dispostos a defender estas instituições. Quase 2 séculos depois, muitas das questões levantadas por Tocqueville continuam presentes nos grandes debates do nosso tempo. É justamente sobre esse legado que nós vamos falar agora. Existem livros que ajudam a compreender uma época. Outros conseguem atravessar gerações porque continuam explicando o mundo em que vivemos. Poucas obras se encaixam tão bem nessa descrição quanto A Democracia na América. Publicado em 2 volumes, em 1835 e 1840, o livro permanece como uma das análises mais profundas já escritas sobre liberdade, democracia e organização política. Seu autor nasceu no dia 29 de julho de 1805 e chamava-se Alexis de Tocqueville. Filho de uma família aristocrática francesa profundamente marcada pelos traumas da Revolução Francesa, Tocqueville cresceu em um ambiente onde as consequências das grandes transformações políticas não eram apenas objeto de estudo, mas parte da própria história familiar. Essa experiência ajudou a moldar a pergunta que orientaria toda a sua obra: o que faz uma sociedade permanecer livre sem cair na instabilidade ou no autoritarismo? Foi em busca dessa resposta que, em 1831, ele atravessou o Atlântico rumo aos Estados Unidos. Oficialmente, a viagem tinha um objetivo específico: estudar o sistema prisional americano. Mas Tocqueville rapidamente percebeu que o aspecto mais interessante daquela jovem nação não estava em suas prisões, estava na própria sociedade. Ao retornar à França, transformou suas observações em A Democracia na América, uma obra que ultrapassou os limites de um relato de viagem para se tornar um dos maiores clássicos da filosofia política. O livro procurava compreender por que a experiência democrática americana apresentava uma estabilidade que tantas outras nações ainda buscavam construir. A resposta encontrada por Tocqueville surpreendeu seus contemporâneos e continua relevante. Ao contrário do que muitos imaginam, ele não atribuiu o sucesso da democracia americana apenas à Constituição ou às instituições políticas. Esses elementos eram fundamentais, mas não bastavam. O verdadeiro alicerce daquela sociedade estava espalhado pela vida cotidiana. Estava nas famílias, responsáveis pela formação moral das novas gerações. Estava nas igrejas, que cultivavam valores compartilhados sem depender do poder político. Estava nas associações civis, criadas espontaneamente por cidadãos que se organizavam para resolver problemas comuns. Estava na autonomia dos municípios, onde as pessoas aprendiam desde cedo a participar da vida pública e a assumir responsabilidades pela própria comunidade. Foi dessa combinação que nasceu uma de suas conclusões mais importantes. Uma democracia depende muito menos da ação permanente do Estado do que da capacidade de seus próprios cidadãos de exercer a liberdade com responsabilidade. Tocqueville mostrou que a liberdade não é sustentada apenas por leis escritas ou por eleições periódicas. Ela depende de hábitos, costumes
e virtudes cultivados diariamente por uma sociedade. Quando esses elementos se enfraquecem, as instituições políticas, por mais bem elaboradas que sejam, passam a encontrar dificuldades para preservar a própria liberdade que deveriam proteger. Um dos aspectos mais impressionantes da sua obra é a capacidade de antecipar desafios que se tornariam cada vez mais evidentes nas democracias modernas. Tocqueville alertou para o risco de um poder que não precisaria recorrer constantemente à violência para limitar a liberdade dos cidadãos. Seria um governo cada vez mais centralizador, cada vez mais presente e cada vez mais disposto a administrar aspectos da vida que tradicionalmente pertenciam às famílias, às comunidades locais e às associações civis. Pouco a pouco, advertia ele, cidadãos acostumados a transferir responsabilidades ao Estado poderiam acabar abrindo mão da própria autonomia. Sua preocupação não era apenas com o crescimento do governo, mas com o enfraquecimento da sociedade. Quanto menos espaço ocupassem as famílias, as igrejas, as organizações voluntárias e as comunidades locais, maior seria a dependência dos indivíduos em relação ao poder central. E uma sociedade formada por indivíduos isolados encontra muito mais dificuldade para preservar sua liberdade. Quase 2 séculos depois de sua publicação, A Democracia na América continua sendo uma referência indispensável para compreender não apenas os Estados Unidos, mas o funcionamento das democracias ocidentais. Tocqueville não escreveu apenas sobre um país. Escreveu sobre os fundamentos de uma sociedade livre. Mostrou que a liberdade política não nasce apenas das instituições, mas também do caráter de um povo e da vitalidade da sociedade civil. Passados 222 anos do nascimento de Alexis de Tocqueville, sua principal obra continua lembrando uma verdade essencial. Democracias não são preservadas apenas por constituições, tribunais ou sequer eleições. Elas sobrevivem quando homens e mulheres cultivam diariamente os valores, os hábitos e as responsabilidades que tornam possível o exercício da própria liberdade. Alexis de Tocqueville deixou um alerta que permanece atual. A liberdade pode desaparecer não apenas pela força, mas também quando os próprios cidadãos deixam de exercer a responsabilidade que a sustenta. Uma reflexão que continua acompanhando as democracias ocidentais até os dias de hoje. E assim eu me despeço dos meus queridos amigos, parceiros de toda sexta-feira. Flávio, muito obrigada, boa noite, até semana que vem. Boa noite, Ana, Bernardo, Ivan, boa noite para toda a nossa querida audiência. O Tocqueville tem tudo a ver com o que nós falamos nesse programa inteiro. Eu gosto muito de uma definição que ele dá mais ou menos ali no meio do primeiro livro, que ele diz, o governo americano ele é muito bom porque ele é onipresente, mas ao mesmo tempo ele é muito pequeno, ele é muito invisível, mas ele está sempre presumido. E ele dá o valor que o Ivan falou, né, da religião. Agora vamos parar para pensar. Falamos aqui da Primeira Guerra Mundial, eu fiz um curso justamente pensando nisso. O fronte doméstico foi quando a ditadura chegou na nossa vida privada, ou seja, até a sua geladeira ela vai ser controlada pelo governo. Suas relações pessoais familiares também, o governo está lá observando tudo. Hoje com celular, nessas quebras de sigilo aí feitas pelo Anthony Fauci, e aqui no Brasil foram piores ainda, você tem um controle da sua mais íntima das intimidades. Tudo isso era o contrário do que o Tocqueville dizia, ou seja, você precisa ter uma moral muito grande e um governo muito pequeno. Hoje eles querem ter uma moral minúscula e um governo onipresente e onipotente. Muito obrigado, é sempre um prazer fazer esse programa com vocês, meus amigos. Bernardo, obrigada. Seguimos semana que vem com mais Anthony Fauci, tudo que engloba, mas obrigada pela companhia hoje. Boa noite, bom descanso.
Obrigado, Ana, Flávio, Ivan. Espero aqui que a nossa audiência não falte no próximo programa, né? Então, vai ser um prazer estar aqui para a gente conversar, continuar se tratando desse assunto tão sério da pandemia, né? O Alexis de Tocqueville, ele tinha uma coisa que ele observava, que eu acho pessoalmente muito interessante na sociedade, que é o espírito prático. O americano é muito prático. Ele gosta de discutir ideias e tal, mas o americano procura soluções concretas o tempo inteiro, e isso dá, de fato, uma vitalidade à sociedade americana como poucas no mundo, que encontra soluções e criações geniosas para qualquer coisa em qualquer lugar. Então, este espírito prático, que talvez tenha sido criado pelas circunstâncias em que os Estados Unidos foram, né, é talvez uma das coisas, esse realismo, né, é uma das coisas mais admiráveis que Alexis de Tocqueville conseguiu, vamos dizer assim, detectar da natureza da nação americana, e que merece apreço, porque se tem uma coisa que o brasileiro não é prático e realista. Boa noite, Ivan. Obrigada pela companhia. Até semana que vem. Boa noite, Ana, Bernardo, Flávio, nossa audiência, toda a equipe daqui da Oeste. Bernardo, eu me lembro que em uma ocasião o professor Olavo de Carvalho, depois de alguns anos morando nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, ele em um Throat Speak, acredito eu, olha, morando aqui nos Estados Unidos eu descobri que alguns problemas que não tem solução no Brasil, aqui tem, justamente por conta desse espírito prático dos americanos, né? Olha, Ana, na nossa programação aqui na Revista da Oeste, na Revista Oeste, né, nos jornais, enfim, muitas pessoas se questionam por que congressistas, deputados americanos estão preocupados com a liberdade de expressão em outros países, no Brasil também, inclusive pressionando a administração Trump para tomar alguma ação. Bom, essa liberdade de expressão lá nos Estados Unidos, ela foi conquistada com sangue. A gente contou aqui a história da América, ela não veio de graça. A América nasce justamente atrás desse ideal, desse sonho de que o homem fosse livre e a sua liberdade ser expressa justamente através da liberdade de expressão. E o Alexis de Tocqueville talvez tenha sido o primeiro não americano a entender isso e colocar em palavras em uma obra fantástica que vai passando aí de geração para geração. É uma obra que foi escrita há 100 e tantos anos atrás, mas que é tão atual nos dias de hoje que merece realmente essa referência aqui e essa luta contínua pela liberdade nos Estados Unidos, e dialoga com Reagan, Lincoln e tantos outros. Então, é uma obra fantástica. Eu acho que devemos ter, sim, Maquiavel, mas principalmente mais Alexis de Tocqueville. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a nossa audiência. Um ótimo final de semana. Boa noite, amigos. Muito obrigada. E o nosso carinho, o nosso abraço, muitos beijos para a nossa produção, para toda a equipe técnica que coloca esse programa no ar de maneira brilhante para todos vocês. Muito obrigada. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.